Ao longo da história, muitos reis e imperadores ocidentais foram considerados loucos por seus comportamentos extravagantes ou falta de lógica em suas ações. Mas esses casos de loucura também foram registrados entre alguns governantes do longínquo Oriente, como foi o caso do Sultão Ibrahim, do Império Otomano, também conhecido como Ibrahim o Louco. Ibrahim foi um importante personagem da história do Império Otomano, sendo filho do Sultão Ahmed I e irmão do Sultão Murad IV. Nascido em 5 de novembro de 1615, Ibrahim se tornou conhecido por suas ações enquanto governou como sultão de 1644 a 1648. Embora fosse filho do Sultão Ahmed I, ninguém esperava que Ibrahim se tornasse o próprio sultão. Ele era o 8º filho de Ahmed e, portanto, muito improvável que algum dia herdasse o trono. No entanto, quando Ibrahim tinha apenas 2 anos de idade, seu pai acabou falecendo abruptamente, iniciando assim uma disputa sangrenta entre seus herdeiros pelo direito de governar o império. Finalmente, o irmão mais velho de Ibrahim, Murad IV, assumiu o trono e trouxe alguma aparência de estabilidade para o império. Mas para Ibrahim, esse era apenas o começo de uma vida cheia de tristeza e sofrimento. Como era de costume na época, os sultões mantinham grandes haréns de concubinas e tinham filhos com muitas mulheres diferentes. Isso significava que a maioria dos príncipes tinha mães diferentes e, portanto, havia pouco amor fraternal entre eles. Assim que assumiu o trono, o tirânico Murad IV aprisionou todos os seus irmãos, incluindo o pequeno Ibrahim, em prisões palacianas chamadas de cafes, palavra que pode ser traduzida como gaiola, que se tratavam de prisões glorificadas para os herdeiros do trono. Os príncipes otomanos eram mantidos sob vigilância constante e nunca tinham permissão para sair. Ibrahim foi aprisionado quando ainda era praticamente um bebê e não experimentaria a liberdade pelos próximos 16 anos de sua vida. Ibrahim não estava sozinho nos cafes. Murad aprisionou seus 3 meio-irmãos com ele, mas com o passar do tempo, alguns deles foram retirados de suas celas e levados para a execução. Murad IV era um governante paranoico e temia que seus irmãos se rebelassem contra ele, por isso decidiu eliminá-los. Durante seu reinado de 16 anos, ele executou seus irmãos um após o outro, até que restasse apenas o pequeno Ibrahim. O menino vivia com medo constante de que sua cabeça fosse a próxima a ser cortada. Ibrahim era uma criança frágil que sofria de graves problemas de saúde mental. Embora Murad não hesitasse em matar os próprios irmãos, ele evidentemente não considerava Ibrahim uma ameaça, então simplesmente deixou o menino para apodrecer em sua prisão. Ibrahim permaneceu confinado aos cafes, ficando cada vez mais desequilibrado mentalmente conforme os dias passavam. Murad IV era um governante rígido com seu povo, mas o seu vício em bebidas e prazeres logo cobraria o seu preço. A cirrose acabou tirando sua vida em 1640, quando ele tinha apenas 27 anos de idade. No entanto, antes de partir, ele fez um pedido final perturbador. De seu leito de morte, Murad ordenou a execução de Ibrahim. Ele sabia da instabilidade mental do irmão e disse aos seus conselheiros que não queria um lunático como sultão. A mãe de Ibrahim, chamada Qasim, foi a concubina preferida do falecido Ahmed I, o pai de Ibrahim. Dispondo de certa influência na corte real, Qasim não estava conformada em ficar sentada assistindo à execução de seu filho. Ela interveio e negou os desejos de Murad, salvando a vida de Ibrahim. Quando Murad IV finalmente deu seu último suspiro, dias depois, Ibrahim assumiu o trono
como o novo sultão do Império Otomano. Durante seu reinado, Ibrahim implementou várias reformas importantes que afetaram diretamente o povo otomano. Ele estabeleceu um novo sistema tributário que aliviou a carga fiscal sobre a população mais pobre do império e também construiu novas estradas e pontes para melhorar a infraestrutura do país. Apesar de sua relativa juventude, Ibrahim era considerado um homem sábio e inteligente. Ele era fluente em vários idiomas, incluindo turco, persa e árabe, e era um grande patrono das artes. Ele também foi um grande defensor da educação e incentivou a criação de várias instituições educacionais em todo o império. No entanto, Ibrahim também é lembrado por seu comportamento extravagante e estilo de vida luxuoso. Ele era conhecido por gastar muito dinheiro em presentes e festas, o que causou ressentimento entre algumas facções da classe governante otomana. Em pouco tempo, Ibrahim teve 3 filhos com 3 concubinas diferentes, mas, mesmo assim, o seu apetite insaciável por mulheres o fazia passar muito tempo no harém real. A obsessão de Ibrahim por seu harém consumiu quase toda a sua vida. Durante seu reinado, o harém imperial alcançou níveis incalculáveis de luxo. Ibrahim trouxe os melhores perfumes, tecidos e joias para suas concubinas. Outro aspecto da loucura de Ibrahim era sua obsessão por peles de animais exóticos como tigres, linces e leopardos. É dito que no palácio havia um quarto inteiro forrado com peles de animais. Claro que todo esse luxo esvaziou rapidamente os cofres otomanos. Em 1647, a situação política em torno de Ibrahim começou a se deteriorar. Ele foi acusado de corrupção e de usar sua posição para beneficiar a si mesmo e seus aliados. Seu comportamento também levou a acusações de que ele estava se engajando em atividades imorais, incluindo beber álcool e ter relações com mulheres de classe baixa. A mãe de Ibrahim era a única que mantinha algum controle sobre o sultão louco, mas até mesmo ela se aproveitava da situação para governar o império em nome de seu filho. Mas isso logo mudaria. Revoltado com a maneira como sua mãe o tratava, Ibrahim decidiu humilhar suas irmãs, elegendo suas concubinas favoritas como membros da corte real e dando a elas terras e joias que antes pertenciam às suas irmãs. As irmãs de Ibrahim eram princesas do Império Otomano, mas mesmo assim ele as deixou sem nada na vida. A guerra entre o Império Otomano e Veneza, também conhecida como a Quinta Guerra Otomano-Veneziana, havia exaurido ainda mais as riquezas otomanas. Como contramedida, Ibrahim aumentou ainda mais os impostos da população, o que acarretou em uma onda de revoltas por todo o império. Em 1648, os temíveis guerreiros janízaros, a força de infantaria de elite dos otomanos, também se revoltaram contra o sultão. Com os militares contra eles, Ibrahim e seus conselheiros corruptos não tinham mais chance de vitória. Ibrahim foi capturado e preso no palácio de Topkapi. Para desespero de Ibrahim, até mesmo a sua mãe, que o havia defendido a vida toda, consentiu que seu filho deveria ser removido do trono. Ibrahim foi deposto de seu cargo e foi substituído por seu filho, Mehmed, de 6 anos de idade. Ibrahim foi executado por estrangulamento em 18 de agosto de 1648, enquanto sua mãe e alguns oficiais do governo observavam de uma janela do palácio o fim do sultão louco. Apesar de sua morte prematura, Ibrahim deixou um legado duradouro. Mesmo sendo vítima de sua própria loucura e cometendo atos terríveis de irresponsabilidade, Ibrahim é lembrado como um dos primeiros governantes otomanos a implementar reformas significativas para melhorar a vida da população comum do império. Além disso, sua paixão pelas artes e pela educação continuou a influenciar a cultura otomana por muitos séculos.